Boa noite, turmas de terceiro ano. Tudo bem com vocês? Bom, como eu havia falado na nossa live da semana, nós teríamos aí a continuação da nossa aula de programa de saúde, só que agora nós vamos entrar numa parte mais específica dessa matéria aí, que é a epidemiologia. Então, dentro da área da saúde, nós temos muitas ramificações. E a epidemiologia é uma dessas ramificações. E o que estuda a epidemiologia? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dessa palavra, eu tenho certeza que muitas pessoas sabem do que trata a epidemiologia. A epidemiologia é o ramo da saúde e da medicina que estuda as doenças transmissíveis. Então, tudo aquilo que é transmissível é estudado pela epidemiologia. Só que se são doenças transmissíveis, eu preciso saber, para começar a estudar epidemiologia, quais são as formas com que essas doenças são transmitidas, ou seja, as formas de contágio. E existem apenas dois tipos de contágio das doenças transmissíveis. O primeiro é o chamado contágio direto. A própria palavra já ajuda a gente a entender. Direto significa que é transmitido de uma pessoa para outra ou de um organismo diretamente para o outro. Vamos falar de pessoa, ser humano, né? Porque fica mais fácil, mas entendam que organismo é qualquer ser vivo. Então, uma pessoa está com uma doença transmissível, então ela passa diretamente para outra pessoa. Não existe nada entre o estágio da contaminação. Exemplos: espirro, né? A gente tem aí o coronavírus, vocês aí com as máscaras. Por quê? Porque evita o contato justamente com o spray de uma pessoa contaminada que espalha os seus germes, os seus vírus, os seus micro-organismos na hora que você espirra. Aquelas gotículas que nós não vemos, que ficam em suspensão no ar porque são extremamente leves, são chamadas de perdigotos. E nessas gotículas que a gente não enxerga, estão milhares de vírus, bactérias, micro-organismos que podem ser inalados pela respiração. Então, vejam bem, uma pessoa passa diretamente para outra pelo simples ato de espirrar. A pessoa espirra, eu inspiro e boto para dentro do meu corpo esses micro-organismos aí ou vírus. Outra maneira de contágio direto, relação sexual, né? Então, uma relação sexual, ato sexual, a causa aí doenças transmissíveis, né? Principalmente as DSTs que vocês devem conhecer, doenças sexualmente transmissíveis, tá? Outra maneira é contato com ferimentos. Então, as feridas, muitas vezes, elas, dependendo da doença, por exemplo, catapora, uma doença muito comum em criança, ela tem um estágio de contaminação na época da cicatrização das feridinhas, quando começam a formar as casquinhas, né? E é naquele momento que libera ali, se você entra em contato com um ferimento ou com um machucado das feridas, você acaba se contaminando. E um outro exemplo, o beijo. Por incrível que pareça, beijo também transmite doença. Uma doença muito comum transmitida pelo beijo e que cresceu muito nos últimos anos é a mononucleose. A mononucleose também é conhecida como a doença do beijo, a doença da balada. Por quê? Porque na minha época, quando a gente era jovem, ia para balada, você ia para balada e ficava com uma garota a noite inteira, ou você ficava com um garoto a noite inteira, né? Você curtia a pessoa. Hoje em dia, se você não beijar uns 30 na balada, você não tá ali no nível, né? Então, balada hoje virou sinônimo de beijação. Então, você vai numa balada, beijo para um, beijo para outro, beijo para outro, você beija uns 30 numa noite, né? E aí, se uma pessoa está contaminada, 30 mais vão ficar. Então, a mononucleose hoje é conhecida como a doença do beijo, por causa disso, né? Os adolescentes beijam muito mais e com mais variação de parceiros em uma única noite, que não é bom. A outra forma de contágio, bom, eu tenho o direto e eu tenho o contágio indireto.
No indireto, então não há transmissão de um organismo para outro. Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um agente intermediando a contaminação entre a pessoa sadia e a pessoa que está doente. Então eu tenho alguma coisa que vai fazer a ponte entre o infectado e a pessoa sadia que vai se infectar. Tá? E quais são os exemplos que nós podemos dar aqui de contágio indireto? Alguma coisa faz a ponte entre a contaminação. Está aqui. Insetos. Insetos são grandes transmissores de doenças. Então, nós temos ali o rato, que transmite a peste bubônica, que transmite a leptospirose, a pulga, que transmite o tifo, a mosca, que transmite várias protozooses, né? O carrapato, que transmite a febre maculosa, o mosquito, que transmite a dengue, a malária, a febre amarela. Então, esses animais se contaminam por algum outro animal ou alguma outra pessoa e eles fazem a ponte entre a pessoa contaminada e a pessoa sadia, sem nem mesmo você saber quem é que estava doente, de quem você pegou aquela doença. Um outro exemplo de contágio indireta são objetos contaminados. Então, ali nós temos ali caixa eletrônico, chave, computador, copo, mouse, carrinho de mercado. Vocês vão no mercado agora, vocês veem que eles higienizam ali tudo. Tudo que a gente pode tocar com a mão contaminada pode ser um veículo para contaminar um objeto e esse objeto, né, ao ser tocado por uma pessoa sadia, se não tiver a devida higienização, pode se contaminar também. Outro exemplo, que é muito comum, ali, ó, a manicure, equipamentos para fazer unha. Então, muitos lugares a pessoa leva o seu próprio equipamento porque não quer correr o risco da pessoa que faz a unha ali, ao pé, a unha da mão ou do pé, não ter um equipamento para fazer a limpeza, a desinfecção, né, a autoclave que chama, que coloca numa temperatura adequada para matar qualquer tipo de organismo, né, ou bactéria ou vírus, né, uma doença muito comum transmitida por aparelhos como alicate de unha, tesoura, é a hepatite. Então, é um veículo, né? Vai lá uma pessoa que está com uma doença, tira lá um bifinho, a mulher não higieniza direito, não faz a desinfecção, e aí você acaba se contaminando. Um outro exemplo, o dinheiro. Dinheiro, todo mundo já deve ter ouvido falar que dinheiro é sujo, né? É bom, mas é sujo. Mas ele carrega milhares e milhares de bactérias, vírus, né? Anda na mão de muita gente. Então, sempre cuidado ao se manusear o dinheiro, porque ele pode ser uma via indireta de contaminação. E objetos já contaminados, né? Objetos hospitalares ou, no caso de seringas contaminadas, usuários de droga têm muito esse tipo de problema, porque eles reutilizam, né, as seringas, ou material descarte de hospital que deve ser tratado de uma maneira toda específica e cuidadosa, né? Então, o lixo hospitalar ele tem todo um procedimento para ser descartado para que não haja contaminação, porque ali tem de tudo um pouco, né? Então tem que se tomar cuidado com objetos de descarte hospitalar. Bom, outra coisa que é importante saber sobre epidemiologia é o agente etiológico. Muita gente confunde essa palavra quando conhece o que realmente ela trata, né? Porque o agente etiológico, o agente etiológico é um nome que se dá a todo e qualquer organismo que causa uma doença, ou seja, é aquele organismo que te deixa doente. E muita gente confunde com outra denominação, que é o agente vetor. O agente vetor é o organismo que transmite quem te causa a doença. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, quem é que causa a dengue?
Muita gente vai chegar e falar assim: ah, é o mosquito, o Aedes aegypti. E aí vocês vão estar errados, porque o mosquito não causa a dengue. Ele transmite o vírus que é o causador da dengue. Então vamos ver aqui, por exemplo, agente etiológico é todo e qualquer organismo causador de uma doença. Então, quem causa a doença é aquele organismo que te deixa doente. O vetor é todo e qualquer organismo transmissor de uma doença. Ou seja, o agente vetor transmite o agente etiológico. Então, o mosquito da dengue, ele é vetor, porque ele transmite para você o vírus que causa a dengue. Então, por exemplo, eu falei da dengue. Vamos dar um outro exemplo aqui, a doença de Chagas. Doença de Chagas todo mundo conhece, né, como a doença do coração, que enche, né, o coração incha, tal, uma doença extremamente grave que só tem cura ali nos, nas fases agudas no início da doença, né, nos primeiros anos em que se descobre quando se faz um exame adequado, porque muitas vezes as regiões onde a doença aparece, as pessoas dificilmente vão ao médico, né, frequentam ao médico e descobrem de maneira meio tardia, quando já não tem mais cura. Bom, tá aqui, ó. O agente etiológico é um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi é a linguagem específica do latim, que dá o um nome aos organismos, tá? E cruzi porque é em homenagem ao Oswaldo Cruz, que foi o cara que estudou o parasita, né, quando ele foi descoberto pelo Carlos Chagas. Então, Carlos Chagas foi o pesquisador que descobriu o parasita e o Oswaldo Cruz foi o cara que pesquisou sobre esse parasita. Então, ele é um micro-organismo flagelado, protozoário unicelular, e flagelado porque ele tem um rabinho. Nós vamos ver essa doença aí, tá? Vocês vão conhecer a fundo essa doença. Ele é o causador da doença, ou seja, é esse protozoário que entra dentro do seu organismo. Muita gente fala que quem causa a doença de Chagas é o barbeiro, aquele inseto, mas não é. Quem causa é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário. O vetor é o triatoma, grupo desse inseto, que é um animal que é conhecido popularmente como barbeiro, também chupança, chupão, né? Bruxa, porque dependendo da região ele recebe um nome diferente, tá? Por que, que ele é comumente chamado de barbeiro? Porque a região preferida para ele picar a pessoa é a região do rosto, né? Onde, né, faz-se a barba. Então aqui nós temos o protozoário, que é o agente causador, ele está no sangue, aqui são as células do sangue. Esse negócio é chato, né? Fica aparecendo. Deixa eu parar de movimentar aqui. E nós temos também o agente transmissor, que é o barbeiro. Tá? A fêmea desse inseto é que pica e transmite pelas fezes, ela defeca no seu corpo, não é pela picada, ela vai lá buscar o seu sangue, mas o parasita se encontra nas fezes. Ele transmite o agente causador. Então, o barbeiro transmite o tripanossoma, que é quem te deixa doente. Bom, outra coisa importante para a gente saber sobre as doenças transmissíveis são três denominações que nós temos. A primeira é o hospedeiro. O que é um hospedeiro? Hospedeiro é qualquer organismo que abriga dentro do seu interior o parasita. E esse parasita normalmente é o agente etiológico. Normalmente, os parasitas outra denominação importante para a gente aprender aqui em epidemiologia é o hospedeiro. O hospedeiro é qualquer organismo que abriga um parasita no seu interior.
Nós estamos falando de doenças transmissíveis. Logo, estou falando de parasita dentro do corpo de um outro organismo que o está hospedando. Cuidado, gente, porque existem organismos que vivem dentro de outros organismos que é natural, que não causa problema. Então, não pode ser chamado de parasita. Nós, por exemplo, abrigamos milhares e milhares de bactérias no nosso intestino. E elas são bactérias, mas não fazem mal. Então, eu sou um hospedeiro de um outro organismo, que são bactérias que vivem ali na minha flora intestinal, que me ajudam na degradação das fezes, dos restos alimentares. Nós estamos falando de doenças, então é parasita, tá? Então, o hospedeiro abriga no seu interior um parasita. O parasita pode, e na maioria das vezes, vai causar doença no seu hospedeiro. Se ele não causa doença, ele vai se beneficiar deste hospedeiro, tirando vantagem. Continua sendo um parasita. Né? Daí nós definimos entre parasita interno e externo, que eu já vou falar deles um pouquinho ali para frente. Dentro dessa característica de hospedeiro, eu tenho dois tipos de classificação. Os chamados hospedeiros intermediários, ou seja, ele intermedia essa hospedagem, e essa intermediação é justamente para garantir que este parasita que está dentro do seu interior tenha vindo de uma pessoa contaminada e vá para uma pessoa que pode não estar contaminada. Então, o hospedeiro intermediário é qualquer organismo que abriga em seu corpo parasita, que a gente lembra que é o agente etiológico, causador de uma doença por um período determinado de tempo. Então, o que acontece? Esse parasita que está dentro desse hospedeiro intermediário, ele não vai ficar lá para sempre. Ele vai ficar lá por um período de tempo que vai variar do tipo de parasita e da fase que ele está vivendo ali. Normalmente a fase de larva, que seria a fase jovem do parasita. A fase adulta seria em outro tipo de hospedeiro. E que hospedeiro seria esse? O hospedeiro definitivo. Então, o hospedeiro definitivo é aquele que guarda um parasita para sempre. O parasita entra no hospedeiro definitivo e quer permanecer lá no resto da vida dele ou do seu hospedeiro. Tá? Então, esse hospedeiro definitivo abriga o agente etiológico, causador dessa doença, definitivamente, na fase adulta. Vamos ver o exemplo com a doença de Chagas? Então, olha lá. Nós temos aqui o hospedeiro intermediário, que é o barbeiro. Então, significa que aquele protozoário que a gente conheceu ali como sendo o agente causador, o agente etiológico, ele entra no barbeiro através da picada de uma outra pessoa que está contaminada. O parasita passa por uma fase dentro do barbeiro, um período determinado, e depois esse parasita sai do barbeiro e vai para o hospedeiro definitivo, que são mamíferos. Então a doença de Chagas não é uma doença humana, é uma doença de mamíferos. Qualquer animal que se alimenta de leite é um possível hospedeiro definitivo do parasita. Tá? Então, eu tenho o hospedeiro intermediário, que intermedia a contaminação entre os organismos e o parasita não fica permanentemente ali. E o hospedeiro definitivo é quando o parasita entra e não sai mais. Tudo bem? Bom, e quem é esse parasita? Diferentes tipos de parasita existem. Bom, parasita, no contexto geral, é qualquer organismo que vive sobre ou dentro de outro organismo. Sempre para tirar vantagem. Nenhum parasita é bonzinho. Alguns são mais prejudiciais e outros menos prejudiciais. Mas todo parasita já tem pelo nome ser ruim. O objetivo do parasita é garantir a sua sobrevivência, mesmo que para isso o seu hospedeiro morra. Então, na maioria das vezes, o parasita vai minar as forças do hospedeiro, deixando-o doente.
E nós temos dois tipos de parasita, os chamados ectoparasita. Ecto quer dizer fora. Então, são aqueles que se abrigam sobre o corpo do hospedeiro. Fora do corpo dele, mas sobre ele. E os endoparasitas. Endo quer dizer dentro. Então, são aqueles parasitas que ficam dentro do corpo do seu hospedeiro. Que pode ser desde um órgão, desde células, ossos, não importa. Dependendo do parasita, um órgão especializado ele vai parasitar. Então, exemplo de ectoparasita. Aqui, ó. Pulga, carrapato, piolho, ácaros, né? Ficam ali sobre o corpo e normalmente tem a característica de serem hematófagos, que sugam sangue, né? Maioria, existem outros que se alimentam de pele, né? Como por exemplo a sarna, entre outros parasitas aí, fungos também, né? Causam as micoses, ficam sobre a pele, tá? Os endoparasitas, nós temos aqui alguns exemplos. A tênia, eu não posso usar isso aqui que fica atrapalhando, deixa eu parar. O primeiro ali que vocês têm ali é a tênia, né, que nós vamos falar dessa doença também, muito comum, fica no intestino. A lombriga, que é o segundo desenho ali, que também fica na região do intestino. O próprio Trypanosoma cruzi, que fica ali na corrente sanguínea, em algumas células, e depois vai atingir órgãos de natureza muscular, como o coração e o tubo digestório. E a giardia, né, a última ali, que é um protozoário, os dois primeiros são vermes, e a giardia, que é um parasita comum em vários mamíferos, que ataca principalmente o trato digestivo, pode ir para outros órgãos e causar uma série de problemas. Então, os endoparasitas, o vírus, por exemplo, é um endoparasita, ele vai para dentro da corrente sanguínea. Tá? Então, esses são os ecto e os endoparasitas. Tudo bem, gente? Bom, turma, essa é a aula da semana, tá? Semana que vem a continuação e finalização dessa parte, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os meios de tratamento, de prevenção dessas doenças aí, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima semana.